Então, nesse segundo bloco, a gente continua falando um pouco de como foi o resgate, 150 quilos. Como é que você transportou 150 quilos? Ué, botei malas, né? Coloquei malas e manda ver. Bom, enfim, com esse material na mão, né, começou um processo de cotejamento, ou seja, fui para Manaus e fui buscar informações. E aí surgem coisas, preocupações que são muito caras aos historiadores. No Brasil, isso é comum, não é só em Manaus, não. No Brasil, de uma forma geral, os recursos que nós temos para a preservação de documentos são pequenos. Isso não é também privilégio do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu estive uma época, anos atrás, na Biblioteca do Congresso norte-americano, que tem, vamos dizer, uma estrutura bastante razoável, em que a reclamação é que não haviam recursos para a preservação dos discos que registraram a história do rádio nos Estados Unidos. Eles não tinham recursos para isso. Então não tem a ver com recurso, de fato, tem a ver com umas políticas voltadas para a preservação. Exatamente, porque a preservação é letra morta para certas áreas, né? Afinal de contas, para que nós vamos guardar essas coisas, né? Assim, o desdobramento, a importância da memória, ela é difícil de ser, vamos dizer, avaliada de uma maneira simples. Né? De toda forma, então, muitos documentos em Manaus se perderam, a biblioteca pública foi inundada pelo menos 5 vezes ao longo desses últimos 100 anos. Felizmente, pessoal do Instituto Histórico e Geográfico, pessoal do Museu Amazônico, pessoas dedicadas, conseguiram salvar e preservar muitos documentos dos quais eu tive acesso, né? E ainda uma coleção de microfilmes que foi feita nos anos 50 e que contém documentos preciosos, também pude acessar. Enfim, e também eu tive acesso a uma biblioteca vamos dizer, dos intelectuais amazonenses dos anos 30 e 40. Correspondências, né? Você faz uns resgates lindos aqui de troca de correspondência. E acho que muito importante citar o seguinte, a época da borracha em Manaus, ela gerou riqueza material, mas também gerou uma elite intelectual. E essa elite intelectual escreveu. E esses escritos, esses livros, que muitos deles aqui da biblioteca da Universidade de Brasília, são referências fundamentais, né, para quem estuda a questão amazônica. Isso, vamos dizer, do lado manauara. E do lado de Liverpool, bom, lá também há facilidades e dificuldades, né? Por exemplo, há muitos grupos lá que são historiadores amadores, ex-navegantes, marinheiros, e que buscam resgatar a história da navegação, que é muito importante lá. E denúncias foram feitas de empresas que, adquirindo outras de navegação, reuniram toda a documentação num terreno baldio e tocaram fogo, né? Então, essa questão da preservação, ela é um problema geral, né? Se as pessoas não têm sensibilidade para a importância dos documentos, os documentos se perdem, né? Mas mesmo assim você conseguiu fazer uma fundamentação histórica muito densa, porque você resgata todo o período da história de Liverpool, depois você fala da história das navegações, até chegar na navegação a vapor. Como é que você desenhou a estrutura do livro, com tanto material? Porque é o seguinte, primeiramente, eu tive acesso através da biblioteca Sidney Jones, eu tive acesso aos arquivos da Sidney Jones, que é um outro setor, onde arquivistas cuidadosamente estão selecionando documentos, organizando e tal. Então, eles têm 3 ou 4 purões, o último dos purões ainda não é visitável, está cheio de documentos antigos em que eles têm um sistema de preservação. Então, esses documentos, nessa última década, uma parte deles deve ter sido trabalhado. É vantajoso porque você tem a documentação organizada, né? Então isso facilita, mas também não é tudo, porque, por exemplo, eu tive que ir em outras cidades, como Blackpool, Chester, e em sebos e bibliotecas encontrei obras assim, pelo menos 2 obras na minha bibliografia eram desconhecidas, né? Então você vê que inclusive encontrei documentos de Manaus na Faculdade de Medicina Tropical de Liverpool.
que em Manaus já estavam perdidos, né? Então, vamos dizer, essa questão essa garimpagem é um primeiro passo para você, vamos dizer, poder criar uma estrutura. E, de fato, você fica diante de uma série de documentos e o teu problema é, no meio desses documentos, organizar um trajeto. Exatamente o que eu vou contar, porque o que eu descobri. E nisso, a pesquisa, ela gera as possibilidades para um documentário, né? Porque você tem os elementos básicos ali. Você estava construindo como um filme na sua cabeça? Já funciona assim com você ou não? De certa forma, a gente... Porque é bonito, bem, é uma leitura muito fácil, uma narrativa, e muito imagética também ao mesmo tempo. Você foi desenhando o livro cinematograficamente. É uma narrativa, né? Veja bem, nós perdemos um pouco a nossa capacidade de narrativa. Vamos dizer, a narrativa clássica é aquela em que as pessoas estão à noite numa sala trabalhando, fazendo diversas atividades e estão conversando. E essa conversa, em geral, você tem uma ou duas pessoas que têm a capacidade da narrativa. E a narrativa, ela é ilustrada, ela contém emoção. O bom narrador, ele consegue capturar as emoções, passar para os seus ouvintes e ainda surpreendê-los com peripécias, ou seja, resultados inesperados. Então, esse processo narrativo, ele é comum à novela, ele é comum ao filme cinematográfico, ao documentário, né? Essencialmente é isso. No meio de toda essa documentação, então, a gente procura esboçar um desenho, ou seja, eu vou conduzir o meu leitor por este caminho. Então, o que é relevante mostrar, o que é relevante em termos vamos dizer, do conhecimento estabelecido, a Revolução Industrial, etc., etc., e quais os elementos novos que eu estou acrescentando, né? Eu tive a felicidade de ter trabalhado no tema original. Eu trouxe um elemento de originalidade, né? Então, no desenho, vamos dizer, desse percurso, me deu a ideia de trabalhar com pontes, né? As pontes que vão interligando. É uma imagem linda. Né? E veja bem, é uma tese, não é uma tese vertical a minha tese. A minha tese é uma tese de superfície. Na verdade, ela abre caminhos para outros pesquisadores, né, desenvolverem, verticalizarem, né? Então, eu me senti obrigado a falar um pouco da história de Liverpool, da história de Manaus. Para poder falar sobre a borracha, eu tive que voltar a falar sobre a Revolução Industrial. Mas para falar sobre a borracha, eu tive que falar sobre a navegação a vapor, que viabilizou a busca da borracha do Amazonas, porque não havia forma de subir o rio sem o vapor. Então essas coisas foram se interligando. E para falar da navegação a vapor, tive que falar do Henry Booth, que foi o fundador da Booth Line, que acabou sendo a empresa que ia buscar borracha no Amazonas. Então, esses liames, né, na medida que você vai pesquisando e garimpando suas informações, eles começam a se aflorar, a se mostrar. Então, esses liames engendram, na verdade, a história. Então, muita coisa eu tirei, muita coisa eu deixei de contar, porque ou era abrangente demais, ou então acabava se comportando como um ruído no processo como um todo, né? Então, você também tem aquela coisa do editor, né? Aquele que escolhe o que vai ser mostrado e retira aquilo que, embora até significativo, importante, mas não cabe naquele momento. Não, eu imagino na parte que eu cheguei que você faz um levantamento das pessoas, dos personagens humanos ali, né, que habitaram essa região. Você fala do vilão da borracha, diferentes versões ali, né? São 4 versões. Essa história do vilão da borracha, que é o Henry Wickham. O Henry Wickham, veja bem, ele é o protagonista da derrocada da borracha, assim, vamos dizer, em Minas Gerais. Porque ele leva as sementes da seringa de Belém, na verdade, do Pará, para os jardins de Kew, onde são aclimatados, são levados para a Malásia, plantados, e em 20 anos a borracha amazônica ela deixa de ser um insumo importante em termos de exportação para o Brasil. Mas veja bem, eu tenho 4 versões diferentes, e ele próprio alertou as autoridades brasileiras sobre isso. Ele próprio disse, olha, o Brasil tem que fazer alguma coisa a respeito da borracha.
Aí entra a cordialidade brasileira, eu achei o máximo isso, né? Nós brasileiros temos essa coisa de abraçar, né? De interagir amigavelmente com as pessoas, e ele levou a borracha. Não, ele levou legalmente, ele comprou semente e levou. Não houve nenhum roubo, nem furto, não, mas ficou a marca, como se ele fosse, de fato, um pirata e tivesse levado as sementes, né? Mas ele alertou. Agora, veja bem, isso era uma política do Império Britânico, né? Isso foi feito em 1870. Era uma política, assim como o Império Britânico buscou no Equador a quina, e a quina viabilizou a colonização da África, eles vieram na Amazônia e retiraram sementes para plantar, para ter borracha. Enfim, era uma política normal do Império Britânico, que tinha, vamos dizer, aquele aspecto humanista do Royal Geographical Society, mas por trás dele havia interesses econômicos, sem a menor sombra de dúvida, né? E, inclusive, eu coloco isso no livro, né? Uma discussão do Dickinson sobre isso, sobre essa questão, né? Não, e aí a gente deixa para o próximo bloco falar um pouco mais dos personagens que estão inseridos nessa longa narrativa, que também a gente vai falar dos barcos, né? Dos vapores, de como tudo vinha acontecendo naquele tempo. Até o próximo bloco.